Só estou esperando entrar o Oriente e o Ocidente. Ok. Bom, muito bom dia. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano. Estamos juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. Atenção, juízes em campo, atenção, operadores generais na captura dos membros do Foro de São Paulo, atenção, tiar militar, atenção, OTAN, atenção, Pentágono, atenção, o nosso general Flynn, atenção, Supremo Tribunal Federal, atenção, Supremo Tribunal de Justiça, atenção, Palácios de Justiça de 27 estados, Ministério Público Estadual, Ministério Público Municipal, Ministério Público Federal. Atenção, Exército Brasileiro. Atenção, Marinha do Brasil. Atenção, Aeronáutica do Brasil. Atenção, o IFE. E atenção, GAFE. Vamos ao relatório. Já está tipificado, através de averbações de 53 países que sofreram a obstrução à época do antigo COAF, que colocaram ele como objeto a ser investigado, e também teve a sua unidade de computação violada, gravado ao vivo a operacionalidade do então presidente de plantão do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, operando a máquina do COAF, hoje o IFE. Ele fez extensas observâncias em mais de 600 mil objetos de investigação de todas as 183 estados, países, de seus juízes e também de seus executivos, presidentes, que estão sendo investigados pelo GAFE. Esta obstrução processada por Dias Toffoli, à época, requereu a imediata assistência em loco do porquê o dito elemento que ocupa o pleno da corte, o Toffoli, ele fez arguição ao COAF, à época, hoje o IFE, e ele processou o bloqueio de fontes de informação que estão ligadas ao narcoterrorismo mundial, que estamos processando a captura deste capital, conhecido como Open Society Foundation. O seu fundador, George Soros, ele se encontra preso e ele já derivou essa função a outro membro da quadrilha, ou ORCRIM, hoje ORCRIM. Então, os membros do Pleno da Corte utilizaram forma extensiva para delimitar as informações do GAFE, procedendo com a paralisia de extenso trabalho em 183 países do narcotráfico. Tivemos que deslocar as unidades para outros países e proceder com averbação contra o Supremo Tribunal Federal, já que ele cometeu obstrução em mais de 600 mil processos, todos eles analisados com a jurisprudência do EMILAT, que não permite de forma nenhuma a quebra desse tratado dos Estados Unidos com a República Federativa do Brasil. O EMILAT,
ele teve até uma audiência pública, ao qual o então juiz Moro se pronunciou de que ele viajava aos Estados Unidos e ele não foi arguido sobre a quebra do Emilat. Ele não é quem, não é nada para responder sobre a quebra do Emilat. Ele não é membro do Supremo Tribunal Federal, ele não é, hoje também ele não é juiz, ele não é ministro, ele está envolvido sim em receber erários do George Soros e também de investigados da época de sua jurisprudência, que é empresas de comestíveis, JF, e também empresas de sentenciados por ele também em processos. Este indivíduo, ex-juiz, ele está sendo investigado pelas autoridades internacionais. Ele é um elo porque ele teve acesso à CIA, e a nossa querida Gina está confessando tudo. Ela está dando nomes aos bois. Temos 209 mil acusações. Então, o Supremo Tribunal Federal está debruçado ainda no procedimento que declarou que o objeto não era investigar o COAF, antigo COAF, hoje o IFE, mas ele invadiu as dependências do UIF, utilizando a chave para investigar 600 mil processos de indivíduos que têm muito a responder com relação à justiça, ao crime de lavagem de dinheiro e também ao crime perpetuado em 53 países, com 3 mil empresas lavando dinheiro que foram arguidas na vara do nosso juiz federal Bretas. O senhor juiz federal Bretas, ele colocou muito bem nos seus autos que são 53 países com 3 mil empresas a fazer pagamentos a membros do parlamento e também a ex-presidentes da República. Então, arguido o senhor José Sarney, Lula e todos os subsequentes e anteriores a eles presidentes da República, eles desconhecem tal procedimento, mas todas as informações no UIF estão corroborando que há uma lavagem de dinheiro de fundos, malversação de fundos, fundos que eles são manipulados para encobrir crimes com outros países, planos quinquenais, planos de nações em que eles se reuniram à época em que eles faziam parte do executivo, do poder da presidência da República do Brasil, e eles fizeram acordos com 5 países do narcotráfico e elaboraram formas de receber, depois de 5 anos, o pedaço do bolo a ser dividido entre eles, de sangrar as suas próprias nações, os seus próprios países e os seus próprios povos. Então, estes elementos que procediam com esses planos quinquenais, eles sempre eram referendados na Europa. Não havia planos quinquenais com relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre se manteve pessoa não grata. Também houve, sim, a participação de empresários já identificados, fundos de investimento, bancos e também parlamentares
que hoje estão em evidência no crime de traição à pátria dos Estados Unidos da América. Eles sim faziam parte desses planos quinquenais. Kissinger está banido das relações exteriores e também outros membros que acompanham o mesmo pensamento do Kissinger. E eles também participaram destes planos quinquenais. Devemos ressaltar que as aquisições das empresas de telecomunicações, até da própria Google, até da própria Facebook, até do próprio Instagram, enfim, do WhatsApp, das centrais de telecomunicações, foram financiadas pelo roubo contumaz efetivado no governo Lula. Lula, com os Goldsmith e o David Rowland, que eles têm bancos em Liechtenstein, eles procederam a financiar estas empresas de telecomunicações, alegando comprá-las e com isso deter e grampear telefones celulares, telefones residenciais, tudo no grampo, processado por Lula e também autoridades da Inglaterra, da família real. Estão sendo investigados todos os descendentes da família da rainha da Inglaterra. Eles lá tiveram vasta investigação, mas foi tudo abafado perante a imprensa. Os tabloides, eles sucumbiram porque houve muitas prisões e também muitos assassinatos dos membros desses tabloides. E as informações, elas procederam a ser reveladas pelas suas cartas de alforria logo após a sua morte. Eles deixaram legados de informações a serem entregues às autoridades mundiais de investigação logo após a sua morte. Então nós temos vasto relato que aufere ao GAFI a intervenção de vários países, coisa que o Supremo Tribunal Mundial de Haia já determinou a pedido do cachorro chinês Xi Jinping interferir em acelerar o reset de moeda americana ou moedas do planeta com lastro ouro. Então, a pedido do Xi Jinping, do cachorro louco da China, que ele mata a sua população, e ele vai continuar fazendo isso agora em escala mundial, através de nanotecnologia ou através de produtos fármacos, ele procede com o seu crime cotidiano de dizimar a população a um número cada vez menor. E ele está procedendo com o que ele se propõe. Então, nós temos já a averbação de inquéritos e de 209 mil acusações, também em bancos de países que não poderiam ser de propriedade de estrangeiros, o USB Security, que é de propriedade do cachorro louco, do Xi Jinping, como também da sua Orcrim, empresários chineses que detêm ações desse USB Security. Também lavam dinheiro do Irã. O Irã, ele procede em lavagem de dinheiro do narcotráfico e produto de invasões aos países que sofreram a invasão destes elementos através dos seus mercenários, conhecidos como Estado Islâmico, conhecidos como Hezbollah, conhecidos como
os dragões do Irã, que se encontram na fronteira de Roraima. Eles estão ostensivamente com os seus uniformes apontando mísseis e ogivas nucleares para os 27 estados da República Federativa do Brasil e também para a Colômbia. Então, isto tudo, as emissoras de televisão, elas não relatam, elas não processam com esta informação. Tudo isto é um assinte e é um problema crônico, que estas emissoras de televisão não façam o alerta a este crime de intimidação contra a República Federativa do Brasil. Lamentavelmente, existem elementos espias e também youtubers que eles não são monetizados e que eles têm uma capacidade de tecnologia, de televisões, de computadores e também de super internet, para eles denegrir, para eles difamar, para eles colocar o crime de ódio evidente, abrindo janelas em diferentes meios de internet e fazer com que as pessoas, elas diariamente provoquem a destruição da reputação das pessoas que, no uso das suas atribuições dadas pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América, procedam com suas funções. Então, este canal, conhecido Desmascarando Mentiras, ele está já sendo investigado e todos os membros. O sujeito se encontra na Finlândia e é um elemento perigoso, conhecido. Também tem vários do Foro de São Paulo que fugiram para a Finlândia, alegando que, como a Finlândia é um pouquinho longe, eles acham que não vão ser pegos. Pelo contrário, fica muito perto do Alasca. A Finlândia é um passo das dependências de prisão do Alasca. E o crime é um crime de ódio. É um crime considerado de terror, porque ele, além de formatar lobos solitários, ele processa com, a qualquer custo, silenciar as pessoas que têm a liberdade de se expressar na internet. Então, o pagamento da Domínio, que foi 400 milhões de dólares pagos pelo cachorro louco Xi Jinping no seu banco suíço, o USB, e também eles procederam a pagar em 2014 mais 200 bilhões de dólares, 200 milhões de dólares em 2014, no mês de dezembro. Tudo isto indica que eles formataram o espólio de administrar o pleito de votação dos países que eles queriam conquistar através do sufrágio eletrônico, onde envolvia as máquinas. Eles têm o procedimento de alterar o sistema, dado pelo espia e sabotador à época, que se encontrava nas dependências e dirigia a CIA, Serviço de Inteligência Americano. Eles forneceram este elemento cibernético que pode alterar, através de algoritmos, modificar os votos, direcioná-los para quem eles têm interesse.
Então, eles procederam com isso e estabeleceram no Brasil uma forma única, um Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, ninguém pode requerer as investigações do sufrágio dessas máquinas infernais, projetadas por conglomerados a delipendiar as riquezas do Brasil. Tudo isto já descoberto. Então, a reunião que o Supremo Tribunal Federal está fazendo para determinar o procedimento que a Receita Federal e também os auditores fiscais da Receita e do Tesouro Federal não poderiam dar investigações sem autorização do Judiciário, fez com que 79 bilhões de reais estejam desaparecidos. Eles já roubaram 1 trilhão com a mentira de colocar tendas e camas e aparelhos que nunca chegaram ao seu destino e sobrefaturaram estas compras, estes aluguéis, estas empresas que não existem, que não têm endereço, que são empresas fantasmas, utilizados CPFs e CNPJs totalmente fraudulentos. Tudo isto já com vastas provas e tudo isto já arguído. E estes governadores, eles procederam desta forma para roubar 1 trilhão de reais, querendo também roubar mais 1 trilhão. Quando o senhor presidente da República, o senhor Bolsonaro, percebeu tamanha afronta à pátria da República Federativa do Brasil, crime hediondo contra a população carente de hospitais, porque o governo do senhor Bolsonaro, ele manda dinheiro para os hospitais. É o primeiro dinheiro que sai para pagar o hospital. E o governador, quando recebe esse dinheiro, ele faz uso para o seu interesse. E o seu interesse não é interesse do Estado que ele preside, é o interesse particular dele. E ele alega de infinitas posições através dos seus secretários laranja, que preferem pegar uma boa cadeia, uma prisão de 8 anos, 5 anos, e depois ter a alforria de permanecer preso 3 anos, 2 anos, e sair, e com isso usufruir de 12 milhões, 20 milhões de reais que custaram a vida de crianças, de bebês, de senhores e senhoras que pagam imposto na comida, na água, na luz, no telefone e também no IPTU, coisas que são verdadeiros assintes de crime. E isto tudo processado à luz do dia. Então nós temos hoje a definição dos países que foi derivado à época a intervenção do Dias Toffoli e do Gil, conhecido como Gil. Ele fazia meia na escada do prédio dele, ele dava o rabo para a turminha dele lá, o Gil. Então o Gil e o Toffoli, eles estão todos os dois decretadas as suas investigações por 53 países, por intervenção em 600 mil processos. Eles se locomoveram extorquindo dinheiro de bancos, vendendo sentenças e também alegando intimidações com jagunços e assassinos
que já fizeram confissão de que matavam ao seu mando. Então, tudo isto já visto, tudo isto já processado, então agora nós estamos com uma realidade. A realidade é que temos 11 elementos que têm vasta folha corrida nas investigações do GAF e das 60 agências de inteligência. E estes, procedendo da forma que procederam, alegando que efetivamente não pode ser colocado, encaminhado a um segundo mandato subsequente aos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, nós perguntamos, vocês vão substituir os 11 e vão colocar 11 novos que podem ser boas pessoas ou que podem ser piores dos que já estão aí? Então, nós queremos saber dos 11 elementos do Supremo Tribunal Federal se eles vão realmente estabelecer a verdade e desfazer os crimes em que eles estão acareados em 53 países. Estes crimes são averbações com 209 mil acusações pelos serviços de inteligência. Então, nós temos que ter em pauta que a Vale, ela funciona através de uma liminar monocrática do Celso de Mello. Celso de Mello, aposentado. Então, nunca foi julgada a liminar da Vale do Celso de Mello. Esta empresa, que pertence ao Jorge Svart, narcotraficante, conhecido como Jorge Soros, ele tem duas identidades. Ele manipulou 4 fundos internacionais para o narcotráfico, para o terror e para a associação e tutela da parte jurídica e também do executivo dos países em que ele opera. Então, este elemento já está preso e ele está querendo morrer na cama da sua casa. Então, para isso, ele tem que falar. Ou vai responder com a pena capital, injeção letal. Ele e o cachorro louco, Xi Jinping, e também o Ayatollah da teocracia do Irã, outro elemento perigosíssimo. Então, nós temos várias e vasto material que ficou sem efeito e está sem efeito porque nunca foram votados pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. 95% das atitudes monocráticas realizadas pelo Supremo Tribunal Federal jamais foi levado ao plenário. Então, cabe ao Supremo Tribunal Federal rever todas essas atitudes monocráticas e restabelecer e recuperar todo o capital de empresas que estão lá fora lavando dinheiro do narcotráfico. São 609 empresas brasileiras, 609 empresas brasileiras a lavar capital do narcotráfico, em que detém anuência do Supremo Tribunal Federal e de todo o judiciário.
Então, as benesses pagas dos salários dos senadores, deputados federais e do judiciário se justifica, porque eles têm que dividir este roubo contumaz de serem os administradores mundiais do tráfico internacional de drogas. Então, isto tudo já identificado pelo GAF, nós queremos saber se vocês vão continuar com esse comportamento de querer defender desde José Sarney até Michel Temer-Lulia estes marginais, ou se vocês vão querer salvar o seu pescoço, porque vocês vão ter o mesmo fim que todos estes executivos de planos quinquenais traçados com países do narcotráfico e que custaram a vida de centenas de milhares de milhões de brasileiros e que agora estão num processo mundial de genocídio mundial através de uma nanotecnologia e produto farmacêutico fajuto que requer uma investigação de todas estes produtos farmacêuticos antes de serem submetidos à população. Porque ali nós vamos encontrar realmente os verdadeiros elementos científicos. Porque sim, o profissional que elabora os produtos farmacêuticos, ele trabalha com verdadeira libada reputação. E quando ele diz, aqui está, agora pode fazer centenas de bilhões idênticos. E ele entrega para corruptos. E os corruptos não colocam conforme foi determinado por estas fundações que dão o aval farmacêutico. Então, todas estas produtos farmacêuticos, eles devem ser periciados. Perícia em venenos que estão elaborando uma nova formatação de DNA e também do ácido ribonucleico. Você vai ter toda a sua patologia de informações do DNA modificados. Todos os patógenos que existem no ar que você respira, você os manda para os seus pulmões e manda para a sua corrente sanguínea. Eles são muito maiores do que as informações do seu DNA. E todos nós convivemos com estes patógenos, bactérias, vírus, que estão dentro de nós. Há centenas de milhões de anos, eles são da própria natureza, porque eles são normais. Mas quando temos uma nanotecnologia processada, como um veneno localizado, borrifado e de plástico, o seu casulo é de plástico, não é de isopor. Isopor você bebe na água, porque os oceanos estão todos contaminados e os rios estão todos contaminados com isopor. E você, quando vai beber a água, você está bebendo isopor, que é um produto cancerígeno. Então, quando você escova os dentes, você também está mandando um produto cancerígeno à escovação dos dentes. O cloro também. Entenderam? Então, prestem atenção. Toda observação de obstrução que está sendo levantada pelas janelas
de propriedade destes elementos que eles viram que a casa caiu para eles. E eles, antes de fugir para Chipre, que eles pensam que vão fugir, mas eles vão ter penas de reclusão. Eles vão presos. Por mais bilhões, trilhões que eles tenham, eles vão presos. Por crimes contra a humanidade. Então, nós perguntamos a vocês, Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, qual vai ser o seu procedimento? Vão continuar fazendo obstrução ao UIF, antigo COAF? Vão continuar a fazer obstrução da primeira instância, da segunda instância, do Supremo Tribunal de Justiça? Vão compactuar com advogados, venda de sentenças, que só trabalham os escritórios averbados por vocês aí em Brasília? Nenhum outro advogado pode entrar no pleno. Só dos escritórios de Brasília. Averbado por vocês. Tudo isto já com farto material. 209 mil acusações. Que o general Flynn, com os generais encarregados da captura dos membros do Foro de São Paulo, tem que processar. Com o aval de 53 nações. Que são vítimas da obstrução realizada pelo Gil e pelo Toffoli. Entenderam? Então, se vocês estão dizendo que a Receita Federal, o Tesouro, ele foi aberto e sumiu 79 bilhões, quem de vocês assinou, autorizando tal desfaçatez? Qual de vocês autorizou a este roubo qualificado? Processado pela administração do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre. E entregue a 37 partidos políticos. Quantos envelopes são dados a todos os parlamentares semanalmente, quinzenalmente e mensalmente de produto de propina da corrupção? Quantos apartamentos do crime, apartamentos cofres, vocês têm? Tudo isto já visto e provado. E certamente vamos continuar com as prisões. Amanhã é segunda-feira. Quero dizer, hoje. São 3h27 da madrugada. Estamos aqui. Sempre, né? Me perdoe a minha aparência. Mas é que não temos tempo. É muita coisa. E ainda sempre tem um maluco aí querendo... Temos uma senhora desesperada, que ela tem a filha sequestrada na Inglaterra pelo grupo do Goldsmith, do Goldman Sachs, do grupo do David Rowland, que são donos de bancos em Liechtenstein e que fazem parte da família real britânica, que o Lula é sócio nas telecomunicações, TIM, Facebook, Google, tudo isso produto e pago com o dinheiro do Brasil. Eles pegaram dinheiro no Brasil, porque dinheiro no Brasil tem muito, mas muito. O senhor Enéas, ele estava certo. Existe muito dinheiro no Brasil. E eles utilizam esses fundos para
realizar tremendas engenharias de lavagem de dinheiro do narcotráfico terrorista. Então, a casa para vocês caiu. Supremo Tribunal Federal. Eu não vou me referir mais a vocês. Esta é a última vez que eu falo com vocês. Porque agora vai ser ação. Se não houver trabalho, vocês serão localizados. Chega de dar dicas. Chega. A população, ela questiona. Como o senhor decreta prisões e até agora nenhuma prisão é feita? Pois é, mas é a justiça. Ela demora. Sabem quantos mandados de prisão existem para ser cumpridos em Brasília? Por que vocês não investigam para querer saber? Nós fazemos nossa parte e quando acabamos essa tarefa vem mais. E é no planeta inteiro, no mundo inteiro. Então, a senhora que está lá nos Estados Unidos e que ela é testemunha e que ela está aos gritos, como toda mãe, desesperada, ela fica sem ação e ela começa a agredir até os próprios aliados. Lamentavelmente, o que nós podemos fazer, nós fazemos. E não revelamos a vocês, porque não temos satisfação para dar a vocês. Só aos juízes em campo, às 60 agências de inteligência e ao satélite. Então, todos os que estão escutando as informações, que elas chegam a qualquer horário, e temos que nos manifestar com o sistema operacional que a Amy Schwan da Telecom já está falando, a Al Austin Investigation Solution, que também está investigando, o SEX, que também está investigando, temos todas estas pessoas querendo saber o que significa Departamento de Operações Estrutural da Odebrecht. O que é um Departamento de Operação Estrutural da Odebrecht? O que tem dentro desse pendrive do Departamento de Operações Estrutural da Odebrecht? Esse pendrive se encontra, como também todos os processos ou as informações dos 5 milhões de terabytes, se encontram nas dependências do Supremo Tribunal Federal, no arquivo guardado por esses 11 ministros, que eles alegam que não tem elementos suficientes para cair em cima dessas investigações de mais de 50 milhões de terabytes.
do Departamento de Operações Estrutural? Você não tem boa vontade de entregar isso para o GAF? Para o IFE? Que impede vocês de entregar esse material, já que vocês dizem que não foi e não é objeto a investigação à época do COAF, hoje o IFE, e sim era manipular a Receita Federal e os técnicos, auditores federais. Para quê? Para roubar o tesouro? Para roubar 79 bilhões do tesouro e sentenciar à morte enfermos de câncer, pessoas que estão na fila para serem operadas e que elas morrem sem operação e que vocês contabilizam como se fosse efeito da pandemia? Nós estamos vivendo o quê? Um genocídio em massa provocado pela administração de vocês, do Supremo Tribunal Federal? Hein? O que vocês vão querer arguir? Vão colocar dizendo, um cachorro está latindo, ele está discordando da minha explanação do voto, ele não concorda com o que eu estou dizendo. Muito engraçado. Muito engraçado, não? Muita gente mais poderosa do que vocês caíram dessas cadeiras em vários lugares do planeta. Então perguntamos a vocês, cadê os 5 milhões de terabytes das operações estruturadas da Odebrecht? Onde estão? Onde está o acervo? O Departamento de Operações Estruturadas, Emílio Odebrecht, amigo do Sarney, não fala mais com o filho, diz que o filho é um psicopata. Ele também é. Supremo Tribunal Federal, vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Eu estou repetindo, hein? E eu faço questão que para muitos pode ser insignificante o meu salário em proteger a população do Brasil, mas eu lutei para proteger o cidadão brasileiro, porque eu tenho filhos brasileiros também. Tenho a minha mulher, que eu amo, meus amigos, que eu amo, e que eu tenho que defendê-los contra vocês, das operações estruturadas, Departamento de Operação Estrutural, Departamento de Operações Estrutural, 5 milhões ou mais de terabytes. Hein, Carmen Lúcia? Tudo isso foi parar aí, no Supremo Tribunal Federal. E agora? Temos o backup.
na Suíça. Porque vocês sabem, os banqueiros lá, quando dizem, olha, você é sócio, você está citado. Não, peraí, vamos conversar. Então vamos conversar. Ele tem conta aqui? Tem conta aqui sim. Ah, é? E quanto tem tanto? Ah, tá. E tá aplicado? Tá. Nós queremos devolver esse dinheiro, por favor, tirem isso daqui. Queremos mandar para o Brasil. Aí vem um sujeito alegando que tem boas intenções e diz, vamos repatriar este dinheiro do crime, deste roubo do país, da República Federativa do Brasil. O advogado Moro, e ele alega que esse dinheiro tem que retornar pagando 30%. E aí, quando ele viu que ele já entrou no crime, ele disse, e aqueles, depois de vários dias, ele alega, e aqueles que não tiverem justificativa de onde veio esse dinheiro, será confiscado. Mas a mídia não passou essa parte. Departamento de Operações Estrutural. 5.000 terabytes se encontram no Supremo Tribunal Federal. Estão ouvindo 60 agências de inteligência e juízes em campo e o satélite. Então, GAF, hoje o IFE, estamos de novo nos holofotes do Supremo Tribunal Federal. Queremos saber, porque já existe averbação contra vocês do Supremo Tribunal Federal. E tem generais às suas capturas. A administração do narcotráfico mundial. Cadê os 79 bilhões de reais que vocês roubaram do cofre do Tesouro? O Bolsonaro não assinou. Quem abriu o cofre do Tesouro? Então agora vocês vão segurar. Sim, senhor. Pode deixar. Estão dizendo que eu ainda vou ter que mandar muitas novidades para vocês do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Eu não sei se é sorte para vocês de me terem aqui todo dia falando com vocês. Por favor, viralizem isto para que chegue nos ouvidos destes marginais. Tenha um bom dia de segunda-feira. E Polícia Federal, parabéns e bom trabalho no dia de hoje, na madrugada de hoje. Meus respeitos e admiração. Por favor, viralize.